Seja muito bem-vindo ao Nericast. O primeiro episódio do Nericast é um momento muito especial para mim. O Nericast tem como objetivo principal trazer de forma clara a visão da medicina chinesa integrada a outras medicinas, de forma objetiva, mas ao mesmo tempo amorosa, e trazendo para leigos como a medicina chinesa pode ser uma ferramenta para potencializar a fertilidade de casais. E aqui, no Nericast, eu vou receber convidadas muito especiais de várias áreas, que vão trazer essa visão, trazendo acolhimento, escuta e também informações valiosas para ajudar você, que assim como eu, está na caminhada para a infertilidade. Eu já estive nesse lugar, sei exatamente a dor que é passar pela infertilidade. E por esse motivo, o Nericast nasceu para que você receba informações de qualidade, mas ao mesmo tempo tendo o acolhimento que às vezes você não tem. E para isso, nesse primeiro episódio, eu não poderia ter convidadas melhores para fazer essa abertura do Nericast. São as mentoradas Jades, elas que viveram uma jornada através do método Érica Neri e que hoje auxiliam inúmeros casais a realizarem o sonho de serem pais e trazem uma forma empática, amorosa e com muita qualidade. Eu tenho a honra de receber Mariana Bernardes, Andréia Pellegrino e Gisele Pimentel. E é com muita honra que vou pedir para elas apresentarem um pouquinho para vocês. Bem-vinda, Mari! Um prazer estar aqui com vocês, com as meninas também, para falar sobre esse assunto, né, que é tão frequente dentro do nosso consultório, né, sobre infertilidade. Eu sou Mariana Bernardes, eu sou acupunturista, com doutorado em oncologia, acupuntura oncológica. Tive um caso durante o meu projeto de doutorado, que era em oncologia, e a paciente tinha um caso de infertilidade. Quando ela me contou todo o caso dela, eu pensei assim, gente, tudo que ela está falando vai contra tudo que eu aprendi na faculdade sobre fisiologia. E aí eu sentei e fui estudar aquilo ali. E passei muito tempo estudando. Quanto mais eu estudava, mais pacientes com esses quadros foram aparecendo. E hoje em dia, em vez de trabalhar na parte de oncologia, eu basicamente trabalho mais nessa parte de infertilidade. Maravilha, gente. E você, Andréia? Me conta um pouquinho de você. As pessoas querem saber mais desses detalhes. Me fale. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com as meninas. Então, eu sou a Andréia, sou de formação universitária, eu sou fisioterapeuta e sou especialista em acupuntura, em medicina chinesa e em microfisioterapia. Então, trabalho com esse olhar com a saúde integral. E vivi na minha trajetória, na minha vida pessoal, a dificuldade de engravidar. Levei aí alguns anos dentro da minha caminhada e hoje tenho a oportunidade de trabalhar com o método Érica Neri, levando isso, a qualidade do método Érica Neri, a qualidade da medicina chinesa, com essa empatia, esse acolhimento, essa amorosidade que as mulheres buscam, porque é uma caminhada um pouco sofrida, digamos assim, né? Que eu também passei por isso e, graças a Deus, hoje tenho aí meu filho, eu digo que o meu embrião tem 17 anos. Então, muito obrigada pelo convite. Alegria ter você aqui, Andréia. E você, Gi? Apresenta pra gente. Muito feliz de estar aqui, né, com vocês. Obrigada também pelo convite, né? Muito especial esse momento. Eu sou Gisele, eu sou enfermeira de formação. Trabalho com medicina chinesa desde 2011 e desde 2018, quando teve o primeiro curso da Érica, né? Eu já trabalhava com infertilidade e a partir daí mais mulheres começaram a vir, a busca aumentou, né? E daí, igual as meninas, cada vez mais a gente se aprofunda no assunto e estuda para a gente ajudar aí essas mulheres que passam pela infertilidade, né? Que bênção, Gi. Ter vocês aqui é uma grande alegria. É a certeza de que
O método Érica Neri nasceu com um princípio de transformar e impactar vidas. E vocês têm feito isso com brilhantismo, têm transformado a vida de tantas famílias. É um pedacinho que vai por diversas regiões e é com muita alegria que eu recebo todas vocês aqui. E agora é hora de falarmos para as pessoas que estão nos ouvindo de forma mais clara sobre essa medicina. Hoje o primeiro episódio é dedicado à medicina chinesa. Hoje nós vamos falar e traduzir numa linguagem fácil, numa linguagem didática, para que a mulher que está tentando engravidar, o homem que está nessa jornada, conheça os detalhes dessa medicina, que foi a medicina que trouxe os meus 2 filhos e já trouxe tantas mulheres a terem seus filhos no colo, tanto no meu tratamento como no tratamento de cada uma de vocês. Então, eu inicio trazendo qual é a visão. Vou começar com a Mari. Mari, qual é a visão da medicina chinesa na infertilidade? Tem diferença, os conceitos mesmo de infertilidade, na visão da medicina ocidental para a medicina chinesa? Existe um pouco, uma classificação um pouco diferente. A OMS, ela traz pra gente que infertilidade é quando aquele casal está tendo relações sexuais frequentes ao longo de 12 meses e eles não têm a concepção. Já para a medicina oriental, a gente tem o conceito de que essas relações devem ser frequentes e até 2 anos seria considerado normal. Depois disso, seria considerado que a pessoa tem infertilidade. E essa infertilidade pode ser por questões físicas, emocionais e energéticas. E tanto isso dentro da medicina oriental quanto dentro da medicina ocidental. Perfeito, Mari. Então, é o que a gente já sabe. A Mari está destacando aqui essa importância do equilíbrio, né? Que traz essa diferença de tempo, mas que está relacionada à busca desse equilíbrio, né? Exatamente. E aí a causa de infertilidade pode ser do homem, da mulher ou do casal. Perfeito, Mari. Vou dar continuidade ainda a esse tema, Andréia. Quando a paciente chega nos nossos consultórios, as pacientes vêm com esse diagnóstico já da medicina ocidental, chega com padrão fisiológico, mas e aquelas que não chegam, que chegam com nenhum diagnóstico pela medicina ocidental e recebem o termo de infertilidade sem causa aparente? Como é visto isso na medicina chinesa? E esse olhar, infertilidade sem causa aparente, envolve o casal, o homem, a mulher passa por esse diagnóstico? Como você tem recebido isso na sua prática clínica? E como você explica para quem está em casa, que quer saber mais detalhado de como a medicina chinesa vê isso? Sim, a infertilidade sem causa aparente, na visão da medicina ocidental, é quando o casal está tentando, então, engravidar, não consegue, e começa, então, uma investigação, a mulher faz exames, o homem faz exames, e nada é diagnosticado, ou seja, os exames são perfeitos, tanto os exames de imagem, quanto os exames de sangue, então não tem uma obstrução tubária, não tem ali nada impedindo aquela gravidez. Então, essa paciente recebe, esse casal recebe esse diagnóstico de infertilidade sem causa aparente. Isso causa uma angústia no casal. Então, quando eles chegam para nós, para essa visão da medicina chinesa, da medicina oriental, nós vamos procurar, porque dentro da visão da medicina chinesa, existe uma causa, né? Existem desequilíbrios. Esses desequilíbrios, muitas vezes, ainda não apareceram nesses exames da medicina ocidental, ou são desequilíbrios, dentro do olhar da medicina chinesa, que a gente chama de desequilíbrio energético. Então, ela pode ter uma estagnação, uma trompa mais rígida, uma falta de mobilidade tubária, ela pode ter o que nós chamamos de um útero pouco vascularizado, ela pode ter alguns desequilíbrios. Então, dentro da nossa anamnese, dentro da medicina chinesa, nós vamos fazer uma avaliação com essa mulher, com esse homem, e nós vamos, então, poder detectar quais são esses desequilíbrios que estão impedindo que a gestação aconteça de forma natural. Perfeito. E se a gente verifica que esse olhar está desnecessário ou, ao mesmo tempo, não individualizado, como você trouxe, né? Tem sempre uma causa. Gi, e essa paciente que chega no seu consultório com todos esses exames na mão, tanto dela quanto do marido,
e não tem uma resposta, porque para a medicina ocidental esses exames estão normais. Queria que você complementasse o que a Andréia trouxe tão bem. O que você tem feito para trazer, primeiro, tranquilidade, calma para essa paciente e dado para ela respostas, clareza sobre o que a medicina chinesa fala disso? É muito interessante isso, Érica, porque assim, a medicina chinesa, ela vai além da estrutura física, né? É o que a Andrea falou. A gente faz um diagnóstico energético. Então, às vezes, essa paciente chega no consultório com os exames normais, mas daí a gente vai ver que ela tem uma deficiência de sangue, uma deficiência de Jing, que é a nossa energia de base, né? E daí, a partir desse diagnóstico energético, a gente vai trabalhar para trazer o equilíbrio para essa mulher. Então, é muito além dos exames. O médico falou que os meus exames estão normais e eu não estou conseguindo engravidar. Quando vem para a medicina chinesa, aí é tudo que as meninas têm falado até agora. Então, eu tenho 6 meses que eu estou tentando engravidar. Para a medicina chinesa, você está num prazo de que está dentro da normalidade, né? E aí, a partir de fechar esse diagnóstico energético e você ir na causa, né? Quanto mais próximo a gente chega da causa, mais fácil vai sair esse tratamento dessa paciente. Então, o estresse do dia a dia hoje em dia vai atrapalhar também, vai dificultar. Às vezes, um casal que ele tem uma raiva reprimida, um estresse, vai afetar a fertilidade, né? Desequilibrar o Qi do fígado, que a gente chama. E daí, a gente vai traçar estratégias para equilibrar esse organismo, né? Para que esse corpo primeiro esteja em equilíbrio, para daí o positivo, né? Não só o positivo, mas o bebê no colo, que é o que a gente quer, não é? Perfeito, exatamente. Essa é a ideia, né? É que a gente consiga dar respostas a essas mulheres que vivem a dor, e é uma dor maior quando se trata do diagnóstico da infertilidade sem causa aparente, que vocês fizeram tão bem. E para dar continuidade a isso que as meninas querem, Mari, eu queria que você falasse um pouquinho do ciclo menstrual. O ciclo menstrual, na visão da medicina chinesa, se essa mulher tem um ciclo mais curto, se essa mulher tem um ciclo mais longo, a gente já vem, eu, você, a Andréia, a Gi, a gente já vem falando nas redes sociais do quanto esse ciclo impacta. Essa é uma informação que nós trazemos sempre nas redes sociais. Mas eu queria que hoje, que esse é o objetivo do Nericast, é que a gente traga de forma bem clara, para que você que está em casa toma posse mesmo da sua jornada. Queria que a Mari falasse agora para a gente como que o ciclo menstrual pode ser um direcionamento para a fertilidade dessa mulher. Interessante você perguntar isso, porque assim, eu falo todos os dias no consultório que o nosso ciclo menstrual é como se ele fosse um mapa comportamental. Ele fala exatamente o que a gente passou no último. Então, se eu tive um trauma, eu tive alguma questão ali física ou emocional, eu vou ver o impacto daquilo ali possivelmente no próximo ciclo. Eu falo que às vezes o homem, ele tem uma constante hormonal que facilita algumas coisas do tratamento, mas a gente não tem esse mapa comportamental tão bonito de ser visto, analisado e implementado estratégias para regular ele, como nós temos dentro do ciclo menstrual. Ontem mesmo eu atendi uma psiquiatra e ela começou a fazer a medição da temperatura dela e ela tem ovário policístico e alteração da tireoide. E o ciclo dela estava sempre, quando ela não tinha começado, estava sempre irregular. Esse ano começou a ser o ciclo certinho, dos dias regular de 28 a 30 dias. Mas a temperatura não estava do jeito que a gente queria, adequado. Quando chegou ontem e mostrou o gráfico, eu tô assim, nossa, é esse gráfico que a gente queria. Tá um gráfico de livro. E vocês sabem como que é difícil ter um gráfico de livro e ainda a paciente tendo SOP, né?
E o que que ela ajustou? Os hábitos de vida. Então, se antes ela ficava barganhando ali, dormir mais tarde, ela ajustou aquilo ali. A alimentação, ela foi ajustando. No início, ela ajustou e tudo o que a gente falava ali da dietoterapia, ela seguia de forma que abalava o emocional dela. Então, ela, Rigidez com demais. muita rigidez. E fazendo aquilo com aquela rigidez, ela não teve o resultado que agora ela fez. E teve o resultado. Então, são pequenos ajustes nos hábitos da pessoa que a gente vai vendo qual que é o tanto que a pessoa tem que ser rígida ou não ser rígida com cada um desses itens, que vai gerar a fórmula perfeita para aquela pessoa e ela vai conseguir ajustar o ciclo menstrual. Então, se o ciclo é curto, se o ciclo é longo, se tem coágulo na menstruação, se não tem, se o fluxo menstrual é pouquinho, então a gente tem lá a média, né, de 30 a 80 ml por menstruação. Se tem cólica, se não tem cólica. É isso que eu vou falar agora, tá, André, em relação a essa cólica, porque a cólica, ela nos diz muito sobre o corpo dessa mulher. E aí, eu acho que você trouxe bem relacionado a todo esse período do ciclo, mas eu queria que a Andréia aprofundasse agora na cólica menstrual, que é algo que diz que todas as mulheres, eu passei por isso e muitas mulheres, que cólica menstrual não que é normal, que tá tudo bem. E a Mari já falou que tudo está associado a esse desequilíbrio do corpo e o ciclo menstrual é essa resposta. E aí, complementando o que ela disse, como que você me fala da cólica menstrual impactando na fertilidade? Me traz essa relação para quem está em casa, se você quiser falar, André, direcionado para a câmera, como essa mulher tá vivendo essa dor insuportável. Dê uma resposta para essa mulher que ela está em casa querendo te ouvir. Sim. Acho que, em primeiro lugar, né, é importante a gente lembrar que quando a gente menstrua pela primeira vez, que é a nossa menarca, pode sim ser que a gente tenha uma cólica muito forte. E o que a gente escutou lá da nossa mãe? Isso é normal. Então, aí, muito provavelmente a mãe vai entrar com um analgésico e você acaba se acostumando com isso. Então, a gente fala, sentir cólica, ela é comum, mas ela não é normal. O que é normal é a gente sentir aquela movimentação do útero, que é um músculo ali, fazendo aquele movimento que o endométrio está descamando, que vai sair em forma de menstruação. Mas a cólica, ela não é normal. E dentro da visão da medicina chinesa, porque muitas vezes isso na medicina ocidental, olha, ter cólica é normal. Né? Não há uma investigação, às vezes tão aprofundada. Então, dentro da medicina chinesa, isso mostra pra gente, sim, um sinal grande de desequilíbrio. Então, eu acho que é uma das primeiras perguntas que a gente faz dentro da nossa anamnese. Quando foi a sua primeira menarca? Né? Pra saber se ela foi precoce, se ela foi adiantada, também tem sobre isso. Mas assim, como foi se você teve cólica, qual foi o nível de cólica, como é a sua... Então tem mulheres que falam, não, a cólica é todo mês, eu convivo com isso. Já começa e já faz uso de analgésico aí há muito tempo, que pode interferir também na nossa fertilidade. Para a medicina chinesa, a cólica vai mostrar padrões de estagnação, principalmente a estagnação do ti do fígado, que a gente fala, que vai desequilibrar todo o seu eixo hormonal. Então, se essa menstruação tem muita cólica, essa paciente pode ter muitos coágulos, né? Então, isso mostra que o corpo não está em equilíbrio, esse relógio biológico, como a Mari falou, que é um termômetro para nós. O homem não tem isso. Por exemplo, a cada semana nós estamos numa fase do ciclo. Então, é um relógio biológico perfeito, você menstruar ali a cada 28, 30 dias. Então, nós precisamos, sim, olhar para isso e, mais uma vez, reforçar que sentir cólica é comum, porém não é normal. Existe, sim, um desequilíbrio que nós precisamos cuidar e tratar dessa mulher que pode, sim, estar interferindo na dificuldade que ela está tendo de engravidar.
Perfeito, Andréia. Acho que você soma o que a Mari trouxe com tanta clareza e com facilidade para você entender que o ciclo menstrual é uma ferramenta necessária, é uma resposta para a sua fertilidade. Se você viu aí o que a Mari falou desde essa avaliação e esse olhar da paciente dela, inclusive, que tinha SOP, que é um diagnóstico difícil, e mesmo assim a Mari conseguiu no tratamento dela fazer essa regulação, a Andréia trouxe reforçando a importância de você olhar para o corpo, olhar para as dores que não são normais, e eu fiz questão de direcionar essa pergunta para que você em casa ouça claramente. Busque ajuda. Cólica menstrual não é normal. E dando continuidade a esse podcast que está clareando aí a vida de você, que está nessa jornada, eu queria falar de algo que talvez você em casa tenha desvalorizado. E eu peço a Gi para trazer para a gente essa resposta, que é sobre o sono das pacientes. Nós estamos aqui há alguns anos na área, encontramos pacientes vivendo a dor da infertilidade e que chegam nos nossos consultórios perguntando sobre fórmulas, sobre, se vai para a medicina, suplementação, medicação, mas o básico não tem sido feito. A Mari falou tanto da paciente dela, o quanto a paciente mudou hábitos simples e teve resultados surpreendentes, extraordinários, né? O extraordinário também está no simples. Eu queria que você trouxesse isso, o sono. Qual é o impacto real, Gi? Essa pessoa que está te ouvindo agora. Diga para ela o impacto dela dormir 2 da manhã, ficar lá no Instagram curtindo N posts, mesmo que seja sobre fertilidade ou até o nosso podcast. Não é o momento para isso, é o momento de se desligar. E essa pergunta não tem pessoa melhor para trazer isso com leveza para vocês. Verdade. Eu acho que é o calcanhar de Aquiles de todo acupunturista. A paciente que chega no consultório em busca do positivo, tentando engravidar, que ela quer engravidar rápido, né? Eu não posso perder tempo, cada menstruação é uma chance que foi embora, foi óvulos que eu perdi, né? E aí a gente chega falando do básico, né? A gente chega falando de mudança de estilo de vida, de alimentação, e aí chega no sono. E aí você chega e fala para essa paciente, você tem que dormir até as 10 da noite. Aí ela, às 10? Mas eu tô acostumada a dormir 1 hora, às 10 eu não tô com sono ainda, eu não consigo dormir. E daí é importante ela ter essa consciência e a percepção que daí começa a mudar, que se ela não dormir cedo, a produção hormonal dela não vai acontecer. Os hormônios sexuais, eles são produzidos, a ascensão deles é à noite. Se você não dorme, essa produção não vai ter qualidade. Então, você vai ter alteração no seu ciclo menstrual. A Andréia falou das cólicas, e aí você começa a perceber também que essa mulher, ela dorme muito tarde, e aí você pergunta, sua mão e seu pé gelado? A maioria que dorme tarde, eu duvido que tenha uma que vai ter as extremidades quentes, né? É uma cadeia, né? Tudo que a gente está falando aqui, é um quebra-cabeça, né? Porque cada pecinha é importante. Então, o sono, ele é fundamental para a mulher que está... olhar agora, Gi, na medicina chinesa. Fala um pouquinho dos meridianos e do desequilíbrio. A gente sabe que esse olhar da visão da medicina ocidental, queria que você trouxesse também esse olhar da medicina chinesa, desse impacto do sono nos meridianos que vão impactar, inclusive, na qualidade do óvulo dessa mulher. Daí a gente tem o meridiano do rim, que é o que guarda a nossa essência, né? A nossa energia de base, o nosso yin, ele é armazenado nos rins. Então, uma mulher que ela dorme muito tarde, ela vai enfraquecer esse rim. Então, o nosso yin, o nosso yin, a nossa energia de base, ela vai estar cada vez menor, cada vez com má qualidade. Porque o que acontece? Da onde que vem essa energia? Na concepção dos meus pais, eu já ganhei essa energia aqui, esse yin. E aí, a minha alimentação,
o meu estilo de vida, eu vou somando. E aí chega uma mulher com 30, 35 anos, com um rim do rim que tá lá Muito debilitado. muito debilitado. Por quê? Por conta dessa questão. E aí, o ritmo de vida acelerado também vai desequilibrar o quê? O Shen, a nossa mente, né? E é uma relação, é mente, coração e útero. O nosso coração é o bercinho para acalmar a nossa mente. Então, esse meridiano também é importante aí na fertilidade. Então, eu falo para as minhas pacientes, é mente, coração e útero. A gente precisa melhorar essa energia, né? Então, a alimentação, a dietoterapia, né? O uso de fitoterapia, que às vezes é muito difícil também, o paciente se conscientizar que o fitoterápico vai ser importante nesse equilíbrio. Mas se eu tenho uma paciente com o rim do meu rim debilitado, a minha qualidade folicular, ela vai ser ruim, né? Então, eu preciso do fitoterápico junto, eu falo para elas que 75% do tratamento para infertilidade é responsabilidade do paciente. Isso. E o sono, que a gente vai falar depois mais disso, eu queria só enfatizar que o sono é o básico e é o sono que vai reparar esse yin. E a Gi trouxe isso muito bem. E é o calcanhar de Aquiles mesmo. E você que está em casa, repense, eu precisei colocar despertador para dormir na minha jornada. Porque o ritmo que eu tinha, uma mente agitada, acelerada, me impedia de fazer isso. Eu fui a paciente delas aqui, a paciente difícil de ficar ali dizendo, não consigo desacelerar. E o sono não era a minha prioridade, porque eu achava que não dormir, que quando eu dormisse eu estava sendo improdutiva. E a gente vai verificando com tudo que a Gi trouxe sobre essa essência, o quanto ela é responsável pela sua qualidade ocitária. E trazendo esses conceitos da medicina chinesa, eu quero trazer uma pergunta para a Mari agora, que responde a dúvida de muitas mulheres, que a Gi começou a falar ali. Qual é o impacto do pé frio, Mari? As mulheres chegam nos nossos consultórios com o pé frio e todas trazem, todas não, né? Cada um tem a individualidade, mas fala assim, a maioria que trazem esse pé frio, a gente tem uma resposta para dar, e inclusive num tema que a gente está discutindo aqui, que é a infertilidade sem causa aparente. Discorra aqui para a gente, fale um pouquinho sobre isso e de como você orienta suas pacientes, o que você traz, explique na visão da medicina chinesa para que ela entenda a importância e como que você orienta a sua paciente sobre isso. Essa é uma pergunta bem recorrente, né? Que a gente recebe muito no consultório sobre os pés frios. Sobre útero frio, né? Na verdade, que elas chegam... O que é esse negócio que aparece nas redes sociais sobre úteros frios? A gente tem que pensar que a medicina chinesa é uma medicina milenar. Então, ela tem mais de 3.000 anos. E os chineses, eles observavam muito as coisas e aí eles davam nomes que, às vezes, a gente pode pensar serem óbvios, não científicos, mas na verdade eles são científicos. E um deles é isso, as mãos, os frios, né, nas pontas, inclusive o útero frio. Você deve ter percebido, vocês em casa, né, podem ter percebido que quando vocês lavam o cabelo, se vocês têm cólica, às vezes a cólica piora. Às vezes vocês tá assim, como aqui, né, em São Paulo tá um pouco mais frio. Se você tem uma dificuldade para manter ali as suas mãos aquecidas e seus pés aquecidos, a gente sabe também que tem alguma questão ali. Dentro da medicina chinesa, a gente sabe que está faltando yang. O yang é aquele que vai mandar o sangue em todas as direções. E esse é um dos diagnósticos base para muitos diagnósticos dentro da nossa medicina ocidental de infertilidade sem causa aparente. Então, às vezes, está fazendo lá vários exames, não está identificando uma causa para aquela infertilidade, mas nós, dentro da medicina chinesa, olha e pensa assim, tem mãos e pés frios. Então, já chama um alerta de que tem vários outros diagnósticos ali que vão em cadeia, que podem piorar. A gente pode fazer várias estratégias, como a gente já tinha começado a falar, né? Então, a gente pode fazer o escalda-pés,
que é uma das melhores estratégias. É isso, de lavar o cabelo e secar se tiver muito frio. Parar de andar descalço, Parar né? de andar A receitinha descalço. da avó. Que menina, tira que funciona. Funciona! Tira esse pé do chão. Que funciona. Parece até que as nossas avós já estudavam medicina chinesa, né? Exatamente. E é interessante porque atendi um caso recentemente, está fresquinho, chegou para mim há 15 dias, uma infertilidade sem causa aparente. E adivinha? Adora andar descalço. Então, nós estamos começando o tratamento, vimos todos os exames, e quando eu perguntei a ela, mas faz mal andar descalça? Eu adoro andar descalço. Então, agora nós vamos ter que mudar esse hábito, porque pela visão da medicina chinesa, pode estar, sim, impactando no frio do útero, desequilibrando os meridianos importantes aí que regem a fertilidade. Mas agora eu vou fazer uma pergunta que é geral e aí quem se sentir à vontade para responder, eu não vou direcionar, que é também, nem toda paciente vai ter o pé frio. Sim. Nem toda paciente vai ser a paciente do útero frio, né? Então, é importante a gente falar também dessa individualidade da medicina chinesa. E eu queria que alguma de vocês, fiquem à vontade, falassem que realmente não existe aqui a gente está falando de forma clara, objetiva, para que você que está em casa entenda, mas não existe esse padrão, todo mundo tem o pé frio, né? Tem um número grande. Quiser dar continuidade, Mar? Sim, com certeza. Nem todo mundo tem o pé frio, mas nós precisamos estar bem nutridas de energia. Isso. E nós temos muitos desgastes dessa energia hoje em dia. Então, o estresse pode drenar a minha energia, a falta de sono adequado pode drenar a minha energia, uma alimentação. Então, um dia que eu como uma comida muito pesada, às vezes eu sinto uma lombeira, então aquilo ali também é um indicativo de que a minha energia não está ali na máxima potência. Então, esse pés frios e útero frio, vamos dizer que é a ponta do iceberg. Nós temos vários outros sintomas que mostram que a gente não está com esse yang a todo vapor, não. Então, nós pegamos esses diagnósticos com várias perguntas do cotidiano daquela pessoa. Eu costumo falar dentro do consultório para as minhas pacientes sobre isso, eu faço uma analogia assim, se a gente for para a neve, a gente tem alguns lugares que o corpo identifica que não é essencial mandar sangue, porque ele tem uma ele tem uma cota. Ali, exato. Ele tem uma cota de energia. Ele tem que mandar para o que é essencial. A ponta dos meus dedos, das mãos, dos pés, do nariz, não é essencial. Infelizmente, o útero também não é essencial. Eu posso passar uma vida sem ter filhos, mas eu não posso passar uma vida sem o meu coração estar batendo, sem o meu intestino estar funcionando, sem o meu rim estar filtrando tudo. Então, isso é essencial. Prioridades. Isso é prioridade. Meu corpo sabe disso. Então, se ele tiver com uma cota pequena de energia, ele vai direcionar para o que é essencial. Então, para a fertilidade, eu não tenho que ter energia para o básico. Eu tenho que ter energia para além do básico. Então, eu tenho que estar percebendo ali no meu dia a dia, eu estou com energia para dar e vender? Se eu tiver, tá tudo bem. Mas, tirando os filhos aí de vocês, eu acho que a maioria das pessoas não se enquadram nessa parte. Então, nós realmente temos que cuidar dessa nossa energia, dessa nossa disposição. E pequenos detalhes fazem toda a diferença. Perfeito, Mari. Estamos chegando já para o final do nosso primeiro episódio do Nericast. E agora eu quero trazer algo muito importante que nós, como acupunturistas, especialistas em medicina chinesa, sempre recebemos. Então vamos falar um pouquinho de mito e verdade. Andréia, a acupuntura dói e não tem comprovação científica para a fertilidade. Mito ou verdade? Isso é um mito. A acupuntura ela é uma técnica minimamente invasiva. A espessura da agulha de acupuntura é a espessura de um fio de cabelo. Então, a acupuntura não dói, podem ficar tranquilas, pelo contrário, ela relaxa bastante, adere bastante. O pessoal fala, só tem um único problema a acupuntura, vicia, né? Porque Verdade. a gente quer mais, a gente depois que descobre a acupuntura e se trata, a gente quer cada vez mais. Então, a acupuntura, ela, como você fez a pergunta, né, se era um mito, ela é um mito e
existem já muitos artigos científicos comprovando, sim, os benefícios e a eficácia da acupuntura na fertilidade, sim. Artigo científico, eu acho que, olha, tem bastante. É só dar um Google lá que vocês vão ver quantos artigos científicos existem comprovando, tanto para melhora da qualidade dos gametas, tanto feminino quanto masculino, melhora da vascularização uterina, melhora do espessamento do endométrio. Então, esquenta o pé, deixa o pé quentinho. Quem tem um pé frio, fica com o pé quentinho depois de fazer a acupuntura. Então, sim, tem bastante comprovação científica já. Maravilha, Andréia. Dando continuidade a mito ou verdade, os chás e as ervas chinesas são perigosas para quem está no processo de fertilização in vitro, Gi? É verdade, com ressalvas. Perfeito. É verdade, sim. Se você for usar um fitoterápico, um chá, está passando por processo de fertilidade, e aí dê um Google lá para ver qual fitoterápico e qual chá que vai te ajudar, vai ser perigoso, né? Pode atrapalhar, inclusive, a etapa que você tiver aí passando da FIV, né? Então, é de grande valia quando utilizada por profissionais que são capacitados e que sabem o que estão prescrevendo ali para paciente nesse momento. Então, é uma verdade com ressalvas. Procure sempre um profissional habilitado. Isso é muito importante. Você que está nos ouvindo, você que já, graças a Deus, a medicina chinesa tem ganhado um espaço muito grande. Eu fico muito feliz com esse espaço que a medicina chinesa tem ganhado no Brasil. E muitas pessoas têm buscado a medicina chinesa como ferramenta. Mas é muito importante, nós estamos aqui, somos 4 especialistas em fertilidade, estudamos muito, nos dedicamos muito, cada um tem aqui anos de estudo, anos de prática clínica. Então, busque um profissional. Eu tenho certeza que a sua jornada, além de ser mais leve, ela também vai ser mais assertiva. Como a Gi colocou tão bem, talvez o processo que você esteja da fertilização in vitro, ao invés de potencializar o Google que você deu lá, a erva, o fitoterápico, o chazinho, vai fazer muito malefício no seu processo de infertilidade. E dando continuidade a mito e verdade, Mari, eu queria que você falasse sobre uma pergunta que as pessoas sempre fazem. A medicina chinesa exige muito tempo para que o resultado chegue? Sim e não também, né? A mesma coisa. Com ressalvas. Depende do diagnóstico daquela pessoa. Então, se for uma coisa simples, às vezes a gente, com pouquíssimas sessões, às vezes a gente já vai conseguir ter ótimos resultados. Agora, se for uma questão, por exemplo, na qualidade do embrião, então, uma qualidade dos gametas, seja do espermatozoide ou do óvulo, não é nem só com a medicina chinesa, é com qualquer medicina. Para formação daquele gameta, a gente vai demorar ali de 70, 80, 90 dias. Então, o que a pessoa... Eu sempre falo isso no consultório. O que você estava fazendo há 3 meses atrás? Porque o gameta que você está começando a desenvolver nesse ciclo é reflexo daquela época. Então, a gente precisa ir mudando agora para a gente colher os frutos dessas mudanças nos hábitos e na saúde dessa pessoa daqui 3 meses em diante. Perfeito. Para a gente ir encerrando, Andréia, vamos ter um podcast voltado só para a infertilidade masculina. Mas trazendo o tema desse podcast, que é infertilidade sem causa aparente, dentro da infertilidade masculina, casos clínicos que a gente vê tanto em evidências científicas desse resultado. Funciona mesmo a medicina chinesa para a infertilidade masculina? Essa é uma pergunta que eu, por exemplo, recebo muito no consultório, se é um mito, porque a gente acaba realmente evidenciando muito mais a mulher. E tanto nas nossas redes sociais, mas é importante reforçar isso. Mas eu queria ouvir isso de você, para quem está em casa. Sim,
a medicina chinesa, a acupuntura, ajuda muito na infertilidade masculina, nos diagnósticos que nós recebemos. Nós temos uma dificuldade, né, Érica? A dificuldade, muitas vezes, é trazer esse marido. Nós ainda percebemos na nossa prática clínica casais vivendo a infertilidade, às vezes a causa é feminina, masculina ou do casal. E tem crescido o diagnóstico em infertilidade onde a causa ela é tanto feminina quanto masculina. E ainda a realidade que nós vivemos é que essa mulher vem muito mais para se cuidar, para se tratar, do que o homem. Então, tenho casos em atendimento onde estou com uma infertilidade do casal e a mulher diz, meu marido não vai vir. Então, a gente vai lutando sozinha, porque ela também tem um desequilíbrio, a gente também está trabalhando esse desequilíbrio feminino. E já aconteceu na prática, por exemplo, a mulher começa o tratamento, os exames vão mostrando-se melhores, ela vai melhorando, e depois esse marido fala, opa, agora já é comigo. Então, ele também vem. Então, esse trabalho de cuidar da mulher também, para depois a gente conseguir trazer o homem. A gente sabe que o homem ainda tem uma resistência, e tem uma resistência também em receber o diagnóstico. A infertilidade masculina, quando o homem recebe esse diagnóstico, isso mexe muito com a masculinidade dele. Então, é um buraco que se abre. Para nós também, a infertilidade feminina. Mas eu vejo que os homens, essa inteligência emocional, essa parte emocional, é muito difícil de lidar. Né? Esse diagnóstico mexe muito com a parte masculina, com essa masculinidade. Ele não está deixando de ser homem, porque tem um espermograma onde existe uma redução de quantidade, uma redução de qualidade. E a medicina chinesa tem se mostrado muito capaz de trabalhar nesses casos. Né? Nós temos casos que todas temos, de reversão de varicocele, de melhora da morfologia, né? Onde esse casal aí muitas vezes passou por processos de fertilização in vitro com resultados negativos. Quantas de nós temos esses resultados? Exatamente. E que depois essa gestação acontece naturalmente. E por fator masculino. Então, meu apelo aqui vai para que vocês, homens, se cuidem também, procurem o acupunturista, olhem para essa esposa que também está se tratando. Às vezes pode estar tudo bem com a esposa. E às vezes pode ser só um caso de infertilidade masculina, mas se essa mulher também tiver o pé gelado, né, Mari? E começar a fazer acupuntura, esquentar o seu útero, esquentar esse ninho para receber esse embrião. E você, homem, ali se cuidando junto com a sua esposa também, porque a infertilidade, ela é do casal, o sonho é do casal. Eu costumo dizer que o sonho de ter um filho, por exemplo, eu desejei, todas nós desejamos, então o sonho de você ser mãe, ele é seu. Você quer maternar, você quer ser mãe. O sonho de ser pai é do homem, ele quer ser o pai, ele quer viver a paternidade. Então, eu falo que é um sonho, né, onde você precisa dos dois juntos. São sonhos individuais, mas que você precisa viver junto. E assim começa essa formação, essa criação da família. Então, eu deixo aqui para os homens esse recado, que vocês acompanhem as suas esposas, que se cuidem, se tratem também e podem ver o quanto a medicina chinesa tem a contribuir caso o seu espermograma tenha aí alguma alteração. A gente vê na prática inúmeros casos. Perfeito, Andréia. Então, a gente chega ao final do primeiro episódio. Eu tenho certeza que isso foi um episódio que trouxe clareza para você. E para encerrar, eu queria pedir cada uma que deixasse de simples. A medicina chinesa não tem nada. Então, deixasse uma dica para fazer em casa, uma informação para fazer em casa que seja leve. Porque simples realmente não tem nada. Mas são dicas que podem transformar uma rotina que às vezes está tão desequilibrada em uma rotina mais fértil. Vou começar com a Mari. Bom, já que eu falei do pé gelado, eu vou trazer a estratégia, então, de fazer o escalda-pés à noite com canela ou então com gengibre, e uma colherzinha de sal. São coisas que todo mundo tem em casa. É simples, vai renovar esse yang aí de todo mundo, vai ajudar a dormir melhor e acordar com as energias renovadas. E você, Andréia? O que você traz para quem está em casa te ouvindo, que seja algo prático? Na verdade, eu vou até corrigir a minha fala. Não simples, mas prático, porque realmente a medicina chinesa ela é profunda. Gerenciamento do estresse. Porque o estresse, tanto na visão da medicina chinesa, né, quanto a ocidental, ele vai interferir
no eixo hipotálamo, hipófise e ovário, então nos nossos gametas. Então, assim, gerencie o estresse. Eu sei que a vida Uma dica prática que você daria. Uma dica prática, um inalador, ou um próprio escalda-pés. Traz pra gente uma dica prática para essa pessoa que está em casa para modular esse estresse. Para modular esse estresse, usar o óleo de lavanda, aromaterapia com benefício, a lavanda, a angustiofolia, você pode colocar no seu difusor durante o dia no trabalho ou durante a noite, que isso pode acalmar a sua mente, o seu coração. Então, gerenciar o estresse, cuidar do estresse é importante para nós. E você, Gi? Encerramos com você. Beber água. Adorei! Eu pensei que você ia falar do sono, do irmãozinho. Eu também achei. Vai ajudar na qualidade folicular Perfeito. também. Então, as mulheres chegam no consultório e falam, não bebo água. Tem que beber água. É isso. Pelo menos É o 8 básico copos do de água Perfeito. por dia. Básico, Verdade. básico. Água. E assim a gente encerra o primeiro episódio do NeriCast. Continue com a gente que os próximos episódios são convidadas muito especiais. Um beijo e até o próximo episódio.